Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de notícia para trazer uma notícia muito importante. Já vou colocar na tela para vocês MMA Fighting, mais uma vez vou pegar a notícia daqui. E a gente já tem aqui ó, a chamada da notícia: MVP e PFL se unem oficialmente para criar uma nova plataforma global de esportes de combate. A MVP e a PFL, ou MVP e PFL, se fundiram oficialmente. Pois é, tivemos uma fusão, igual Dragon Ball, né? 30 de julho aqui, ó, notícia quentíssima saiu agora há pouco. Então teremos aquele evento do Jake Paul, que é a MVP. A gente já vai ver aqui a notícia, tá? Fazendo essa fusão com a PFL, que tava ali, né, no começo, hypado. Eu falei bastante que tinha gostado do formato, anos atrás, quando começou. Só que realmente, com o passar do tempo, diminuiu premiação, diminuiu ali um prestígio e começou, na minha opinião, a se perder um pouco. Tanto que eu comecei até a trazer menos. Comecei a ter, assim, sinceramente, até preguiça de abordar sobre. Só que agora, se fundindo com a MVP, eu acho que a gente provavelmente vai voltar a falar aqui agora da PFL, que na verdade não é mais PFL, porque fez a fusão, então virou uma coisa só. Então vamos descer aqui, ó, aqui é a cara do nosso querido Jake Paul, tá? E descendo aqui a gente tem a notícia escrito isso aqui, ó: a fusão entre a MVP e a PFL vinha sendo muito comentada, ela foi oficialmente concretizada, tá? Então eram rumores e agora a gente tem oficial. E aqui tem mais uma parte da notícia: a MVP e a PFL anunciaram na manhã da quinta-feira, hoje, né, que se fundiram sob a marca MVP. Então não existe mais PFL, a PFL foi digerida aí, né, para MVP. Então vai prevalecer o nome MVP, tá? De acordo com o comunicado de imprensa, a fusão cria uma empresa global de esportes e entretenimento que reúne boxe, MMA, né? Sei lá porque que eu falei MMA, mídia, eventos ao vivo de grande sucesso, desenvolvimento de atletas e distribuição de conteúdo em todo o mundo. O que eu acho legal disso aqui, antes da gente continuar, é que o Jake Paul, que reclama muito do Dana White, do quanto paga e tal, ele vai ter a oportunidade de mostrar pro Dana White como se faz, né? Vamos ver se ele vai ter essa capacidade. Dinheiro ele tem, agora as empresas aí, com essa fusão e tudo, o hall de atletas, tudo isso ele tem. Vamos ver se de fato ele consegue não só pagar mais, mas transformar isso, como ele fala, dos direitos e tal, né, em algo viável, porque pagar no começo, no curto prazo, como foi o próprio PFL, você pode até conseguir, mas é sustentável? Você vai conseguir fazer a empresa crescer como o Dana White fez com o UFC? Então vamos ver na prática, né, porque às vezes o discurso pode ser muito bonito. Ai, paga mais, dá isso, dá aquilo, faz um monte de coisa e tal, não sei o quê. Mas e na hora que a conta chega? É sustentável? Né? A empresa realmente vai crescer com isso? Então vamos ver se na realidade dá para fazer diferente do Dana White e melhor que ele, tá? E aqui eu tô falando que a gente vai ver, não tô dando minha opinião se eu acho que vai conseguir ou não vai, né? Eu não faço ideia, inclusive, né? Eu não tenho como saber. A gente vai descobrir. Espero que a gente consiga, né, o que o Jake Paul consiga, às vezes fazer melhor que o Dana White, já que se a gente parte do princípio, né, de que ele faz algo melhor para os trabalhadores ali, que são os atletas, eles conseguem ter uma remuneração melhor, então lógico que eu vou torcer para isso, mas vamos ver se é viável, né? Então vamos continuar aqui a notícia dizendo, ó, Brian do programa Front Row revelou pela primeira vez no Twitter no início desse mês que a fusão estava sendo discutida. A MVP recém-fundida será liderada pelos cofundadores e membros do conselho Nakisa Bidarian e Jake Paul, enquanto John Martin atuará como CEO e membro do conselho. E aqui continua a notícia dizendo: desde o lançamento da MVP, aqui tá entre aspas, né, uma declaração, nosso objetivo sempre foi maior do que apenas construir uma promotora de boxe, disse Bidarian. Nosso objetivo sempre foi construir o futuro dos esportes de combate. Em menos de 5 anos, a MVP se tornou uma das marcas mais influentes e culturalmente relevantes do setor, produzindo alguns dos maiores eventos da história dos esportes de combate, elevando o boxe feminino a patamares sem precedentes e trazendo milhões de novos fãs para o mundo das lutas. E aqui eu tenho que concordar, né? Porque, na verdade, é difícil você não concordar com a realidade, né? Os números realmente foram impressionantes, fazendo ali eventos na Netflix. Então, eu sempre vou achar isso positivo, né? Você ter mais eventos, você ter mais empresas grandes de streaming, por exemplo, como a Netflix, isso sempre vai divulgar os esportes. E eu, particularmente, além do MMA, gosto muito de boxe, né? Já trouxe aqui alguns vídeos sobre boxe e tal. Então, eu acho que isso é muito positivo, né? E, inclusive, não só pra gente que é fã e consome isso, mas para os próprios atletas, né? São mais oportunidades, mais visibilidade, quem sabe mais sucesso financeiro para a maioria deles, né? Então vamos ver
como isso vai se desenrolar, né? A gente não tem como adivinhar, mas vamos ler aqui mais uma da declaração que tá lá no MMA Fighting, que diz isso aqui, ó. O sucesso do primeiro evento da MVP MMA confirmou nossa crença de que existe uma enorme demanda por uma abordagem moderna e centrada no lutador do MMA. Essa fusão acelera nossas ambições no MMA, ao mesmo tempo que fortalece a nossa capacidade de continuar investindo no boxe e na MVPW, né? Que esse W deve ser das mulheres? Deve ser isso, né? Não faço ideia. Ao combinar a capacidade de gerar audiência narrativa e a marca da MVP com o elenco, a infraestrutura e a presença internacional da PFL, estamos criando um novo lar global para os esportes de combate, sob a liderança de John Martin, um executivo de mídia de classe mundial com profundo conhecimento em MMA e com o investimento dos principais financiadores 885 Capital e Nighthead Capital. A MVP alcançará grandes feitos para lutadores, fãs e parceiros. E aí continua, criamos a MVP para romper com o modelo falho. Esse aqui, obviamente, quem disse foi o Logan Paul, que várias vezes insiste ali em criticar o Dana White e tal. E aqui os pontos começam a se ligar, né? Talvez por isso que o Logan Paul também, né? Mas o Jake Paul sempre questionou muito o Dana White, criticou, sempre foi muito polêmico e tal. Provavelmente ele já estava de olho no futuro em ter ali o próprio evento, os próprios lutadores. Então isso, querendo ou não, quando ele critica, quando ele é um cara extremamente popular e acaba fazendo críticas duras ao Dana White, ele ganha muito holofote da mídia. Inclusive, boa parte da mídia não curte muito o Dana White, tá? Não vou ficar citando, mas né, a gente sabe que tem muitos sites, muitas pessoas, influenciadores, muita gente que não gosta, né? O que eu acho engraçado é que muito lutador e treinador e equipe em geral gosta, né? Mas enfim, aí é aquilo, né? É engraçado como tem gente que é funcionário ou trabalha pro Dana White e gosta dele, mas aí a mídia que nem tá sendo funcionário dele, não gosta dele, né? Mas enfim, aí você tira suas conclusões. Mas o que a gente sabe é que o Jake Paul provavelmente falou muito dele pra já atrair atenção, pra quando tivesse um lançamento, um anúncio desse, uma fusão dessa, tivesse mais holofote ainda, né? Mas pra mim, e eu acho que para a maioria dos fãs, o que importa é a gente ter mais conteúdo para assistir e que vença o melhor, né? E aí vamos ler aqui mais essa parte. Queremos dar aos lutadores uma remuneração justa, que eu acho legal, né? Vamos ver se na prática vai ser realmente isso e se vai ser sustentável, né? E um palco maior e mais moderno para se tornarem superestrelas globais. Unir forças com a PFL acelera essa visão em uma década. Agora temos uma plataforma escalável para dar aos fãs de hoje o que eles querem: talento de elite aliado à cultura, estilo de vida e enorme impacto nas redes sociais. A MVP sempre foi maior do que eu e maior do que qualquer lutador individualmente. A MVP é um movimento inevitável que precisa acontecer para os atletas e agora temos todos os recursos necessários para construir algo que mudará este esporte para sempre. Ou seja, os caras vieram para brigar de verdade, tá? Não é brincadeirinha não, o negócio é briga de gente grande. Uma coisa é você pegar eventos menores ali que nem tem uma concorrência com o UFC, tanto que muita gente chama até de monopólio. Mas aqui eu acho que a parada fica diferente, tá? O Jake Paul, com o tamanho que tem, com a MVP, o tamanho que tem, com o Netflix e tal, Netflix que inclusive era para ter fechado o contrato com o UFC e no fim não deu certo, porque a Netflix só queria mostrar evento numerado e tal. Então assim, é uma briga boa, tá? A Netflix é diferente da Paramount, né? Sei lá, vai dar sua opinião, né? Inclusive, não tô nem falando de tamanho de mercado, mas que plataforma você prefere para assistir? Como eu não sou pago nem por uma nem por outra, eu vou dar minha opinião como consumidor, tá? Eu acho a Netflix uma plataforma muito melhor que a Paramount. Qualidade dos vídeos, enfim, tudo para você acessar, facilidade para você acessar, para você pesquisar. Então, é o que eu tô falando, eu não tenho patrocínio, não ganho um centavo de nenhuma. Aliás, se quiser, me liga aí, né? Manda um e-mail. Mas cara, opinião sincera, eu uso muito as duas, então eu acho a Netflix muito melhor que a Paramount. Então, nesse sentido, Jake Paul já tá na frente. Vamos continuar lendo aqui a notícia, então, pro vídeo não ficar muito grande. Tenho mais convicção do que nunca na MVP, impulsionado pela proliferação da IA, que só aumentará o valor das experiências reais e ao vivo e das propriedades esportivas que podem aproximar os fãs dos atletas que amam. Estou ansioso para dedicar toda a minha força promocional à nossa nova empresa, retornar ao ringue do boxe e fazer minha estreia na MVP MMA. Para todos os lutadores atuais da MVP e da PFL, as coisas acabaram de ficar maiores. Para os lutadores que lutam em outras organizações, estamos abertos a negócios quando vocês estiverem livres contratualmente. A hora da mudança é agora. Bem-vindos a MVP. E aqui, mais uma declaração que eu quero ler também, quero trazer informação completa. Aliás, se vocês quiserem ter acesso a essa notícia toda ou qualquer outra notícia, tá tudo lá no MMA Fighting, tá? Vale a pena vocês acessarem lá, eu sempre trago aqui nos vídeos, né? Tem a G-Fight também, enfim, várias mídias aí que eu acabo trazendo para vocês terem acesso, mas obviamente vocês também devem acessar lá
porque eu acho que é importante apoiar, tá? E vamos ler aqui, eu vou dar uma de Eminem aqui, vou tentar ler mais rápido para o vídeo não ficar grande, tá? Então, nos últimos 7 anos, a PFL construiu a segunda maior empresa global de MMA, reunindo um dos elencos de lutadores de elite do esporte e criando um negócio global de classe mundial com distribuição de mídia de primeira linha em 34 parceiros de transmissão e streaming, alcançando fãs em mais de 170 países. Ao mesmo tempo, a MVP redefiniu a forma como os esportes de combate se conectam com uma nova geração de fãs, criando eventos que se tornam momentos culturais e provando que atletas, esportes, entretenimento e criadores podem prosperar juntos. Indiretas para o Dana White, né? E a gente continua aqui, ó, trazendo isso aqui. Essa fusão traz escala em operações, distribuição e direitos de mídia, patrocínio, desenvolvimento de lutadores e engajamento de fãs. Não estamos apenas unindo empresas, estamos reunindo toda uma comunidade de esportes de combate e criando uma plataforma mais poderosa para acelerar o crescimento. Uma empresa, um palco global, milhões de fãs e estamos apenas começando. Isso aqui é uma coisa, tá? Lendo isso tudo, que me faz lembrar como o UFC às vezes parece um pouco estagnado. E em que sentido eu falo, tá? A gente vê muito evento, até da própria MVP e outros eventos pelo mundo, que tem entradas, como tinha, sei lá, na época do Pride, que eram muito legais, né? Hoje em dia a Paramount nem mostra a entrada do atleta. Então assim, a entrada do UFC antigo eu já achava uma porcaria, porque nunca tem nada demais, né? Não tem nenhum enfeitezinho, uma luzinha, no máximo a música que o atleta escolheu, e um lutador ou outro, como a Adesanya, que fazia uma dancinha legal, né? Outros eventos tratam a entrada dos atletas como se os caras fossem, ó, enviados de outro planeta, então era muito legal. E o UFC nem tem isso, e ainda por cima a Paramount corta isso aí, assim como corta intervalo de luta, então a gente que gosta de fazer fezinha e não sei o que, não tem acesso. Então assim, o UFC já deixava a desejar nessa parte de dar uma enfeitada na coisa, né? Já não tinha muito isso, o que eu acho que deveria ter, e ainda a Paramount chegou e socou propaganda em tudo e cortou a entrada e cortou o intervalo de round. Então, sinceramente, no caso, não sei se vai ser Netflix ainda ou não, mas os caras trazendo realmente essa ideia de transformar num show, num negócio mais bonito, com mais engajamento ali do público, da internet e tal, cara, sinceramente, eles têm dinheiro, ideias e condições de realmente, na boa, bater de frente sim com o UFC. Porque, de novo, o UFC, por ser gigante, ele parece às vezes que tá meio estagnado. Tipo assim, fechou o contrato com a Paramount, o público ficou puto com a qualidade da transmissão, qualidade de vídeo, qualidade de comentário, propaganda, tudo. E os caras não tá nem aí. Por quê? Porque quem vai bater de frente com os caras? E também, óbvio, entra toda a questão de pagamento dos lutadores, enfim, tem um monte de coisa que eles não fazem questão, né? E, de novo, eu acho que o lutador... primeiro, você cortar a entrada dele já é um desrespeito, porque o lutador aparecer ali, ele podia aparecer, fazer a sua dancinha e chamar atenção e viralizar e ganhar seguidor. Então, assim, você tirou tempo de tela do lutador ali pro mundo inteiro. Então, eu acho bizarro fazer isso. Eu acho bizarro cortar o trabalho dos corners, porque a gente perde a experiência e o próprio lutador e o corner também perde a oportunidade de aparecer e mostrar o trabalho dele. Então, assim, eu acho que realmente tem muitas coisas aí atuais do UFC que podiam ser diferentes. E quem sabe eles não têm essa visão, né, essa fusão nova aí e faça algo diferente, tá? Então é isso. A gente tem mais algumas partes aqui. Na verdade, tá no final da notícia, né, só de falando aí do comunicado e tal, não sei o quê. Então, essa é a notícia, tá? Eu li a maior parte, ainda tem só um restinho ali, mas se quiserem, de novo, como eu falei, entra lá no MMA Fighting e eu já fui dando a minha opinião durante o vídeo, tá? Eu, como fã, acho sempre positivo e dessa vez, de novo, é um tamanho grande, com um cara muito grande e é um cara que é extremamente competitivo e polêmico. Então, pode ser que no futuro, né, quando a gente for falar desse assunto de novo, a gente fala, então, eu fiz o vídeo, tava empolgado e anos depois agora a gente viu que não dá. O UFC permanece como o maior, indiscutível e tal, não sei o quê, que é provável, porque eles têm realmente um tamanho e uma história e uma legião de fãs, eles estão muito bem consolidados, tá? Mas das apostas recentes, assim como foi o próprio PFL no passado e tal, que eu achava que era interessante, mas dessa vez eu acho que a MVP, aliada ao Jake Paul, aliada à galera que tá junto ali, a estrutura, a eventos sendo na Netflix ou em outro lugar, eu sinceramente acho que tem mais condições de mostrar algo, tá? Agora, se esse algo que parece ser grande e promissor vai ser suficiente para bater de frente ou às vezes até ultrapassar, aí, meu amigo, não tem como a gente saber. Mas
de novo, como fã, quanto mais conteúdo, melhor. E eu torço de verdade para que eles continuem fazendo todo esse show ali nas entradas, com os caras cantando, trazendo entretenimento e trazendo coisa diferente e dando espaço para o atleta não só aparecer na entrada, quanto para a equipe e o próprio lutador mostrar o trabalho ali durante o intervalo dos rounds e trazendo qualidade de imagem e de áudio, como a Netflix mostrou nos eventos, que dá um pau na Paramount, e quem sabe também equipes de transmissão melhores. Então, assim, eu vou fazer questão de assistir os eventos, se for possível trago o vídeo de antes dos eventos e de depois, e também trago sempre a minha opinião o mais imparcial possível do que eu vou achar da transmissão, das lutas e tal, e que vença o melhor. Então a minha opinião é essa. Para mim, Netflix é melhor que Paramount. Quero saber seu comentário, comenta aqui embaixo. E se a MVP vai ser melhor que o UFC, a gente vai descobrir com o tempo. Mas eu já falei demais. Deixa o seu like aqui embaixo se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o sininho ativo e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!